Gostei mais do verde. Bem, vamos mais ou menos dentro da lógica aqui de algumas questões. A quebra do silêncio, né? Eu acho que o silêncio a gente quebra com um grito, na verdade, né? E eu acho que hoje a gente vê o quê? Que nós, como disse, né, a colega Luma, a gente tem invadido alguns espaços que hoje a gente consegue poder gritar, ou chutar a porta, ou enfim, né, fazer bafo, né? Porque eu acho que essa visibilidade que traz, ela hoje é maior, mesmo que a violência tenha sido maior, mesmo que os dados apontem. Lógico que antes a violência também era, né, mas antes não aparecia, agora ela é evidente. Então acho que essa quebra do silêncio a gente consegue romper. E na escola são diálogos, assim como a gente está fazendo isso aqui, né, de conversar e aí de novo reiterar o papel dessa universidade diante de tantas outras que nós temos no Brasil e que pensa nesse sentido, né, desses diálogos. O que a gente está fazendo o diálogo aqui, esse diálogo tem que acontecer na sala de aula, sim. Ele tem que acontecer de alguma forma. O professor vai ter que intervir ou ele vai ter que trazer alguém para intervir. Quando eu não tinha empoderamento para falar de determinados assuntos, eu trazia determinadas pessoas, seja do movimento social, seja da sociedade em geral, seja um outro especialista, para trazer esse debate para dentro da sala de aula. Então, acho que assim a gente começa a romper com esse silêncio, porque o silêncio é dos nossos colegas professores. Basicamente isso. Assim. A influência religiosa, ela tem sido eu acho que em todos os setores da sociedade, né? Como é que eu vou colocar? Esse sistema que, né, por muito tempo era de uma determinada religião que tinha, né, desde a Idade Média, se a gente pensar para parar a história, né, que tinha o poder da igreja, que era aquele poder, e enfim, era toda, né, um movimento. Hoje nós temos essa explosão de outras religiões que vêm e que trazem as suas verdades. Mas que verdades são essas? Né? Até onde são as verdades que são ditas e os seguidores vão e seguem. E daí eles querem reger a mesma situação da sua casa e da igreja na escola. Então, quer dizer, essa influência que a escola hoje vive sobre isso é essa diversidade toda que a gente tem, né? que nós temos uma diversidade em todos os aspectos. E eu lembro assim que quando eu fui designada por ter carga horária sobrando na área de artes para ser professora de ensino religioso, só um pouquinho, batuqueira, né? Como as pessoas dizem, né? Ou seja, africanista, né? Transexual. Como é que eu vou ensinar o Pai Nosso e Ave Maria para uma igreja que não me respeita, ou que o padre diz, ou o conteúdo programático diz que eu tenho? Não, só um pouquinho. Nós vamos mudar essa ideia. E começou toda uma discussão dentro da escola. Inclusive, eu consegui mudar o regimento da escola naquele ano por conta disso. Porque eu não queria, essa palavra ensino religioso me incomodava muito. Né? E aí, então, a gente criou uma disciplina de ética e cidadania. Porque daí sim eu podia contemplar todas as questões, inclusive as questões religiosas. Eu não deixei de trabalhar as religiões, mas dentro da visão de que cada aluno é um aluno dentro da escola. E cada aluno tem a sua religião, assim como eu tenho a minha. E eu fiz eles respeitarem a minha religião, que para eles era o demônio. Porque isso também é pregado, né? Que as nossas religiões de cunho africanista ou afro-brasileiros, elas são a pregação do demônio, enfim, todas as questões que eles falam o tempo inteiro. Há pouco tempo eu ouvi uma menina falar sobre isso, inclusive para mim. Eu só não briguei com ela porque não estava afim mesmo. Mas é isso, entendeu? É esse tipo de coisa que a gente vê. E o quanto isso tem influenciado também na política, se vocês pararem para pensar. Hoje em dia a gente não se faz as leis baseadas na Constituição, é com uma Bíblia na mão. O ano de 2013, final de 2013, 2014, quando nós fomos, enquanto conselho, para a função do PLC 122 para o Senado, vocês tinham que ver a quantidade de pastores na fila com Bíblias na mão para entrar no Senado.
contra o PLC 122. Eles estavam com terços, os católicos com terços e os evangélicos com Bíblia. Gritavam e oravam, entendeu? E nós gritávamos e orávamos sobre a homofobia. Foi um duelo de jogar bandeira na cara deles contra a Bíblia deles, porque foi um conflito. E essas igrejas pregam ódio dentro das igrejas delas. Algumas, né? Então vamos generalizar. Mas algumas pessoas pregam ódio. Se vocês assistirem determinados programas de TV que têm esse cunho religioso, eles trazem isso. Né? Porque eles também não vão poder, porque se criminalizar, eles não vão poder falar dentro das igrejas deles. Tanto é que, na época, o senador Paulo Paim propôs que dentro da religião deles, da igreja deles, eles poderiam falar o que eles quisessem. Deixamos essa brecha, mas que fosse... Não, eles mesmo assim não aceitaram. Porque daí tinha os cultos em ar livre que eles também não poderiam falar. Então sempre tinha um empecilho para não ser aprovado o PLC. Então foram entraves muito, muito conflituosos entre os religiosos e LGBTs em geral. Mas isso aí é para a gente ver o tamanho que tem avançado essas questões, se vocês olharem os templos. Né? O Templo de Salomão, por exemplo, é uma coisa faraônica. Né? É dinheiro e dinheiro, e o quanto isso é também um poder que está muito presente. A questão do dinheiro também influenciando essas questões. Como lógico, todas as religiões têm essa questão financeira também. Né? Então, é para a gente pensar um pouquinho nessas questões, o quanto isso, e isso vai influenciar diretamente dentro do espaço da escola, sim. E aí eu concordo quando a gente fala do mesmo nível, quando a gente fala do catolicismo, do cristianismo, assim como a questão africanista ou a questão qualquer uma judaica, etc. Então, quer dizer, a gente tem que pensar como é que a gente vai dinamizar essa escola a partir desses elementos. A formação para travestis, bom, aí nós temos uma luta, né? Que é, de novo, propor aí determinadas formações que também vêm de interesse com essa população. Não adianta, por exemplo, oferecer um curso de Pronatec, né, que agora a moda é Pronatec, enfim, outro programa que possa ser extensivo a essa população, como a gente está sugerindo agora que o MEC proponha, juntamente com o Ministério da Cultura, um Pronatec para a área de cultura para a população trans e LGBT, né, numa proposta. Mas tem que ver aonde é que também nós vamos conseguir o sistema burocrático, é muito complicado. Assim como a questão do nome social é um entrave, a questão do sistema dessas pessoas também vão estar vinculadas a outras questões sociais, como, ela está cadastrada no Bolsa Família, ela está cadastrada no CRAS, CRES, CRUZ, qualquer coisa. Quer dizer, é todo um sistema que vai fazer com que essas pessoas vão ter que procurar aquele espaço. E, infelizmente, ainda se vincula a cursos de profissões, a cursos profissionalizantes de formação, a cabeleireiro, a esteticista, né? Cabeleireiro, manicure e pedicure para essas pessoas. Mas não é só isso que as travestis sabem fazer. Mas é que ainda é vinculado a esse sistema. Então vamos oferecer um curso. Não, só um pouquinho. Nós temos uma série de outras questões que podem entrar nesses programas de formação. Tanto formação continuada ou, enfim, curso de capacitação. Então, cabe uma sensibilidade também desse gestor de propor isso. E é isso que a gente está tentando provocar nos órgãos do sistema para que eles, né, promovam, então, cursos que venham de encontro com a realidade dessa população. Então, basicamente, é o que a gente tem pensado. Eu até aqui tenho uma questão da gestão do ensino superior, né, que entrou uma coisa que eu estava pensando também, como é que é o preconceito dentro desses espaços, né? E eu vivencio um período muito interessante, porque quando eu entrei no mestrado, eu ainda não tinha alterado meu nome. E aí na ficha de inscrição, pedi um nome civil, né? Lógico, né? Não tinha nome social, nome civil. E aí eu coloquei o nome do falecido lá, e coloquei uma foto, né, quase de peito na bandeja, né, com a desapetina na bandeja. E aí fiz a minha ficha de inscrição, mandei meu material. Aí ligaram para o meu celular me questionando quem era o fulano. Aí eu disse, oi, não entendi.
ela perguntou quem é que estava falando, disse, Marina. Daí a pessoa disse assim, mas quem é fulano de tal? E eu disse, tá, mas eu não entendi por que essa pergunta. Não, aqui é da universidade, a gente recebeu o material, mas não está entendendo. Aí eu, pois é, está na universidade e não estão entendendo. Lógico que era uma coisa muito, nova, porque, lógico, tinha uma trans lá na universidade, num curso de educação, fazendo uma inscrição para o mestrado. Porque, invisivelmente, isso não vai ter normalmente dentro do sistema. Aí, nesse meio tempo, eu liguei para o professor, no qual eu estava me inscrevendo, e conversei com ele, e ele imediatamente foi lá, com a secretária sentou, não, só um pouquinho, eu vou te explicar. Essa pessoa, entendeu? Ele fez toda uma questão didática, até porque a pessoa não tinha essa vivência. Ela, agora eu entendi. Entendeu? Então, agora ela tinha entendido que o docinho que estava naquela foto era aquele nome que estava ali. Só que não parou por aí no sistema. Quando eu cheguei na primeira aula, que tinha um grupo maior que esse aqui, foi o meu primeiro choque. Porque mesmo eu com toda a minha bagagem, mesmo com todo o movimento ativista, com toda essa questão de fazer formação e tudo, eu cheguei num espaço onde eu já não estava me sentindo confortável. E aí, quando na manifestação de todas as pessoas, eu não recebi e-mail, não recebi material, não sei o que, eu também levantei a mão e disse que eu não tinha recebido material nenhum. Ela perguntou, mas qual é o teu nome? Eu disse, Marina. Ela olhou na lista, mas tu nem consta nessa lista. Daí eu já sabendo, o truque, esperei terminar, deu intervalo. Quando no retorno do intervalo as pessoas começaram a se acomodar, a sala já estava toda, eu me dei conta, disse, a professora, chamei ela assim quietinha, eu sou essa pessoa aqui. Ela, coitada, ela tem nome de homem. Bom, Vocês imaginem, eu fiquei dura, como a gente diz, caí dura, eu fiquei em choque, fui indo para trás, até achar o primeiro banco e me sentar. E nunca mais olhei para trás. E eu não vi a hora de levantar daquele lugar. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa eu me reportei ao meu orientador, porque ele era uma pessoa, sabendo toda essa ação. E ele disse, ela é uma lady da sociedade, ela nunca vai entender isso. Entendeu? Eu imediatamente mandei um e-mail para ela, entendeu? Dizendo que eu tinha me sentido muito, e ela pediu imediatamente desculpas no e-mail, porque nunca tinha vivenciado essa experiência de ter uma trans em sala de aula. Então, por essas experiências, a gente vê que, às vezes, não é nem a questão do preconceito, é a questão do sistema de estar tão vinculado a essa questão que a gente já falou várias vezes aqui, que realmente, os OGNIs, objetos gays não identificados, não vão aparecer, Então, é isso, a gente pensar que é todo um sistema realmente. E que bom que agora a gente está mudando esse sistema. Está quebrando, está criando novas caixinhas, talvez, para colocar lá o nome social, ou sei lá o quê, entendeu? Mas que a gente está começando a ter uma visibilidade maior. Isso eu acho que é isso. E eu sempre digo para as meninas que não são de movimento ou que estão mais na proximidade ou como vêm pedir ajuda para mim, é chutar a porta mesmo. Se não foi com a educação, me desculpa, então chuta a porta e entra. Porque às vezes é só chutando uma porta para entrar. Então, no movimento a gente tem feito muito isso. Não quer nos tratar com educação, não quer nos receber, então a gente invade. Entendeu? A gente já invadiu o Palácio da Polícia no Rio de Janeiro na década de 80, na década de 90. Por que a gente não pode invadir um outro espaço e pedir o nosso direito? Lógico, não quebrar tudo, como a gente tem visto aí, mas de forma respeitosa invadir, entrar. Sabe? Nós queremos falar com fulano de tal, assim como aqui a Universidade de Marcoy a gente conversou com o reitor. E, por sinal, uma pessoa extremamente acessível e sensível à questão. Já tinha deixado bem claro isso desde o início do diálogo. Então, é isso, é pensar assim que o sistema superior ele ainda é um pouco conservador por causa do próprio sistema, que ainda precisa ser e está inoperante. Eu não sei se eu falei tudo, mas enfim, eu acho que era isso, E dizer assim, não sei se a gente... Tem mais perguntas, Tá. Só que alguém me citou o horário, porque eu comecei a controlar as gurias aqui, porque eu achava que estava... São 4h15. 4h15, tá. A Luma quer fazer uma observação. Na verdade, eu tinha colocado aqui, não tinha, na hora de responder, não... Mas aí eu vou falar, já que a Marina falou enquanto docente, eu vou falar enquanto docente na universidade, outro lugar.
A gente vivencia também o quanto é complicado trabalhar com professores que não conseguem compreender, né? Principalmente na área, a gente percebe, lá na universidade onde eu trabalho, na área das ciências da natureza e dita exatas, né? Então, quanto é difícil para essas pessoas que não têm diálogos mesmo, não têm uma oportunidade de trabalhar com essas questões da diversidade, o quanto para eles é complicado e acaba causando grandes constrangimentos para os educandos, né? Esses aprendentes que estão lá na universidade, eles acabam sendo constrangidos dentro da universidade, né? Que a gente esperava que era um canto de paz, e não é. Outra coisa também muito grave que eu percebo é em relação aos projetos. Eu tenho projetos aprovados com alunos de iniciação científica, né? E sempre a gente está fazendo esses projetos. E um dos projetos que eu fiz foi na questão do trabalho com as meninas lésbicas. Eu tenho orientandas que elas vão trabalhar, e orientandos com várias temáticas, e uma das temáticas era sobre a questão lésbica, né? Entender a sociabilidade das mulheres lésbicas masculinizadas lá no município de Redenção. E aí foi feito o projeto, e quando foi para análise, eles chamam as pessoas mais renomadas possíveis, né? Bolsistas, de produtividade, enfim, são essas pessoas. 2 pessoas, uma avaliou o projeto e deu nota máxima, a outra deu nota mínima, entendendo que o projeto ele tinha aspectos ideológicos, agora, né? E dizendo que estava confuso, mas é claro que é confuso. Se você tem uma visibilidade, se sua construção social ela está toda focada no pensamento conservador, onde a biomedicina ela vai dar todo o arcabouço teórico e o raciocínio lógico para isso, quando você pega algo que está fundamentado nos princípios da sociabilidade e nas ciências humanas, é uma ruptura completa e você não vai entender. Adivinha a discussão que nós fizemos aqui no início da fala, né? O quanto é complexo trabalhar com esses teóricos. E realmente quem não entende, gente, vai achar que está confuso, não vai entender, vai querer colar sexo com gênero, e a gente está descolando essas colações que estão sendo feitas. E aí a gente acaba perdendo, dentro da própria universidade, a possibilidade de trabalhar com pesquisas que promovam essas visibilidades e contribuam para a quebra desses paradigmas. E aí, então, eu fui lá na própria EPG da universidade e eu disse, olha, 2 avaliações completamente diferentes. E aí, não pode fazer nada. Eu disse, sim, vocês estão chamando pessoas que não conseguem compreender a temática que está sendo posta. Então, a sensibilidade, aí já foi pedindo desculpa e já foi tentando ver pessoas que pudessem avaliar. Então, não é porque você é doutor que você é expert em tudo que se possa imaginar, não. Olha, baixa aí a bola. Não é bem assim. Você é expert em algo micro, grão de areia que existe da nossa realidade. E tem gente que acha que ser doutor é você compreender o máximo de tudo e de todos os tempos históricos. Calma, não é bem assim. Então a gente precisa ter sensibilidade, ter humildade e principalmente a universidade, ter sensibilidade para essas questões, né? Então é um problema sério até para produzir conhecimento. Antes de abrir só para as questões aqui do pessoal, eu queria comentar só 2 coisinhas aproveitar da fala da Luma e da Marina. Eu acho que a Carol também citou isso, de que não basta somente nós temos uma legislação em vigor para que o Estado de direito dessas pessoas LGBTs e das travestis e das transexuais seja realmente garantido. Que, na verdade, é preciso haver várias outras políticas, precisa haver micropolíticas, que é o que está acontecendo aqui hoje, por exemplo, para que esse Estado de Direito, e não seja um Estado de Direito eurocêntrico, tão normativo, realmente consiga consolidar o direito dessas pessoas enquanto sujeitos, enquanto pessoas humanas. Outro ponto que a
que a Luma falou, que eu achei muito interessante, é que ela falou como que o nosso corpo e o nosso gênero, o nosso sexo, ele é nomeado muito antes de nós nascermos. Isso não acontece só ali no nosso nascimento. Então, quando as pessoas vão olhar para o nosso corpo e vão nomear nós como gênero masculino ou feminino, como homem, como mulher, com base nos nossos dados genitais. Que, na verdade, essas construções corporais e a forma como nós aprendemos o nosso corpo, o nosso sexo, o nosso gênero, elas datam de muito antes. Só no século XVIII que realmente mulheres foram consideradas mulheres, ou seja, um sujeito específico com base nas diferenças sexuais. Antes disso, mulher era considerado um homem mal formado, com pênis então vertido para dentro, que a mulher era um homem mal desenvolvido. Quando no século XVIII se estabelece então que nós temos um corpo não monossexual, mas um corpo bissexuado, um corpo de um homem e um corpo de uma mulher. E isso foi muito importante para o movimento feminista naquela época dizer, não, então, se nós temos um corpo único de uma mulher, nós temos direito a esse corpo, e nós temos direito a reivindicar o direito desse corpo de viver e de se sociabilizar enquanto mulher. Mas às vezes parece então que o próprio movimento feminista também não leva a sério a afirmação da Simone de Beauvoir, que mais tarde a Butler e a Preciado vão levar ainda mais longe. Porque quando a Beauvoir diz que mulher não se nasce mulher, mas se constrói mulher, e alguns grupos de movimento feminista, para não generalizar, dizem que mulheres transexuais não são mulheres, se nega justamente isso. Que o nosso corpo, e não estou dizendo aqui, ou como Foucault vai dizer, não estou dizendo aqui que o nosso corpo não é de carne e osso, que não tem o sangue, que esse corpo não sofre, que esse corpo não apanha. Mas a forma como nós aprendemos esse corpo, ele só acontece através do discurso. Ele só acontece dentro da linguagem. Não existe um corpo, um sexo, um gênero pré-discursivo a isso. Ok? Vamos então abrir para as perguntas do pessoal aqui. Primeiro você, o Jordani e a Marta, tá? Primeiro ela, o Jordani e a Marta, depois a gente começa com os outros. Boa tarde. Nossa, um arraso. Parabéns, meninas. Vocês, assim, elucidaram muito, muito. Pensando que está sendo transmitido para os polos, né, em lugares distantes do estado, em outros estados, lugares onde não se tem acesso, imagine, informação, né, sobre esse tema. E eu adorei seu batom vermelho. Gostaria de perguntar, e acho que até para esclarecer, o conceito de misoginia, que acho que é bom esclarecer isso para o pessoal. Porque foi falado, tal, mas acho que é interessante. E parabéns pela sua coragem aqui em Santa Maria. Tá? Muito obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer imensamente o convite de estar aqui nessa tarde, sim, que acrescenta sempre, né? Essa aula de Foucault, Deleuze, de Guacira Lopes Louro, que a Luma traz para nós, a fala da Marina, que sempre encanta, e a emoção que a gente sente de ouvir a Silene e lembrar toda a nossa trajetória. Na verdade, eu acho que esse tema, ele em Santa Maria, ele tem sido muito visibilizado graças ao trabalho do VOI, que nos abre as portas e que a gente consegue tocar muito o pessoal, principalmente mais jovem, para lutar por isso, né? Não precisa eu ser homo para estar nessa causa, é uma causa de todos nós, todos somos humanos. E eu queria já deixar em aberto aqui o convite para vocês não poderem negar, e a Luma já pense nisso também. Nós teremos agora, de 12 a 14, a comemoração de 60 anos da história da enfermagem lá do Centro Universitário Franciscano, que é onde eu trabalho. E a minha tese de doutorado foi sobre a questão do itinerário terapêutico das travestis de Santa Maria, da qual a Silene fez parte. E esse trabalho, ele denuncia muito isso, a dificuldade do acesso à saúde aqui. E como essa jornada, ela é uma jornada internacional, e nós temos acadêmicos de enfermagem de vários lugares, não só do Brasil, mas fora dele também, é um espaço onde eu vou estar desenvolvendo uma oficina, e aí é esse o convite de convocação, tá, Marina, não foge, porque ali estarão acadêmicos futuros próximos enfermeiros, onde a gente sentiu muita dificuldade desse atendimento. Eu acho que esse espaço ele é rico, e ele precisa ser trazido à tona. Então, assim, não é nenhuma pergunta, é realmente uma convocação, porque eu acho que a gente tem que trabalhar. E a convocação é para o VOI também, tá? Jordani.
Então, boa tarde, em primeiro lugar. Deixa eu só arrumar aqui. Eu tenho uma dificuldade muito grande em não anotar, então tudo que eu acho interessante eu vou anotando e eu acabo criando um vínculo entre as coisas, enfim. Então, desculpa se ficar muito grande a pergunta. Mas, na verdade, primeiro eu queria falar com a Silene, de que tu falou, eu não falo bem, enfim, eu discordo, eu acho que como eu trabalho com linguagem, eu acho que falar bem não é falar bonito e não é usar teoria, então eu acho que falar bem é quem fala com verdade, fala o que sente, então para mim tu fala muito bem, enfim, e é isso. E, assim, eu morei 4 anos no Ceará, e infelizmente não tive a oportunidade de te encontrar lá, Luma, mas aqui agora estamos realizando isso, inclusive na mesma instituição. E aí, assim, a minha pergunta ela tem vários links. Assim. Então, primeiro, eu estou fazendo especialização em gestão aqui na UFSM e a gente está discutindo gênero porque eu acho que eu sou o único gay assumido da turma, enfim. E eu já entendi que gênero em escola é gay e é homem. Então, não há espaço para o gênero mulher, lésbica, não há espaço para o gênero mulher, trans, enfim, não há espaço para isso. Depois, eu me lembrei tem uma travesti na UFC, que faz parte do Diretório Acadêmico de Letras, e ela também faz parte do DCE, e mesmo ela sendo uma pessoa politizada e que discute política, discute gênero, numa universidade federal, o negócio do banheiro aconteceu também. Então, eu fiz mestrado na UFC em sociolinguística, e lá nas repartições, assim, nos corredores, gerou um frisson, aconteceu o frisson de, e agora, onde ela vai frequentar? Terceiro banheiro e tal, enfim. Então, esse é o meu questionamento, assim, mesmo uma pessoa fazendo parte de movimentos sociais, então, até que ponto ela sozinha conseguiria ampliar esse espaço de discussão? E pegando um conceito que tu falou bastante, Luma, de colonização, aí a minha pergunta vem agora, assim, essa coisa por exemplo, em Fortaleza, eu vi, infelizmente, a luta das travestis, das transexuais, não vinculada com educação, vinculada com arte na figura de Silvério, com as Travestidas, que é um coletivo que existe em Fortaleza, incrível, eles fazem um trabalho absurdamente lindo, então o ano passado, em 2013, eu conversei com eles e tal, enfim, a minha dissertação era para ser sobre a fala das travestis em Fortaleza, chegamos no entrave metodológico, a minha orientadora olhou para mim e disse, eu acho linda a tua proposta, é muito boa, mas eu acho que a gente vai parar no arcabouço metodológico. Ok, minha dissertação é sobre a alternância modal entre indicativo e subjuntivo na fala do Cariri. Ok, ninguém sabe o que é isso. Sim. Mas eu sou mestre em sociolinguística com essa dissertação. Aí, assim, eu queria que, principalmente na figura da Marina e da Luma, vocês me dissessem assim, eu acho que, inclusive, e a minha crítica se estende a esse espaço agora, que inclusive, de que a gente não está criando uma colonização entre a academia e o que está lá fora. Por que aqui dentro nós temos 2 ou 3 travestis? Por que aqui dentro a predominância são de homens gays? Por que o que está sendo discutido aqui não sai daqui? Por que essa discussão aqui não está sendo feita numa comunidade? Por que isso daqui tem que ser feito dentro da universidade? Então, assim, a minha crítica, meu ponto é assim, em que ponto essa discussão não é maior do que as nossas ações? Então, porque eu ajo todos os dias, em toda a escola que eu dou aula no ensino médio, seja aqui em Santa Maria ou no Fortaleza, porque eu trabalho com linguagem, então, eu posso fazer isso. Eu não sou professor de matemática, que tem que dar fórmula, não sou professor de química, eu trabalho com linguagem, então, não há uma aula minha em que eu não trabalhe gênero, mas isso sou eu, e fora da academia. Então, assim, até que ponto esse academicismo também não é barreira, entendeu? Então, é lindo, eu sei que Foucault é maravilhoso, todo mundo é maravilhoso, todos os teóricos são maravilhosos, mas eles são para nós e a gente está trazendo eles para cá. Por que é que a gente não insere a trans, a travesti, ou aqui, agora? Então, o que vocês acham que a gente poderia fazer para tornar discussões teóricas em ações práticas? Então, assim, eu acho que a gente está também colonizando essas pessoas, porque a gente não resgata, a gente não está trabalhando com ela, enfim. Mas aí a Marina acabou trazendo o negócio do presídio, pronto, temos, quem sabe, uma luz no fim do túnel. Então, eu não sei se é uma visão reduzida minha, enfim, e desculpa, é isso. Tá. Qual foi a primeira pergunta mesmo? A misoginia. A Luma vai responder da misoginia. É isso? Especificamente, eu nunca trabalhei com esse conceito. Né? Por isso, para mim, ele é
um pouco o teórico, eu não trabalhei com esse conceito, então eu não poderei te falar sobre isso. Mas se você quiser especificamente algo mais objetivo, assim, que não leve ao conceito, porque de fato eu nunca trabalhei com ele, né? E quanto à questão da colonização, essa sim, né? Trabalho. E a gente tem que falar daquilo que a gente sabe. Como a gente viu, doutor não é... E a gente tem que ter humildade de reconhecer aquilo que a gente sabe e aquilo que é nos nossos limites. Então, o que acontece? A universidade, ela é pensada e ela traz ainda os resquícios da Idade Média, né? Nós temos rituais que são daquele tempo, né? A ideia do reitorado, né? O rei, a ideia do reitor, né? Então são estruturas, o próprio a cerimônia em que as pessoas elas vão receber os seus certificados, né? A ideia dos iluminados, vai passar a iluminação para o outro. Então são rituais realmente do medievo, e aí existe uma distância entre a universidade e a sociedade, né? E aí a gente tem que ter clareza com isso. Mas também se percebe isso, está se tentando chegar junto dessa sociedade também, através da extensão, né? A universidade ela tem os 3 pilares, o ensino, a pesquisa e a extensão. E é exatamente nessa extensão que se espera que essa, vamos dizer, transposição, ela aconteça. Que o que é produzido, ela seja compreendida pela sociedade. Né? Como eu falei, Maria da Glória Gó, ela vai dizer que não é a escola que vai fazer essa transformação, é a própria sociedade. Então, nós temos que levar essas questões para a sociedade, para que a sociedade reivindique o tipo de escola que ela quer. Então, por que hoje nós temos mulheres na escola? É a partir do movimento. A sociedade muda e reivindica o espaço da mulher dentro da escola. Por que nós temos os negros na escola? Por que nós temos hoje travesti? Porque existiam exatamente resoluções, normas, principalmente na ditadura, que proibiam a entrada de homossexuais, das homossexualidades dentro da escola. Já visto que João Silvério Trevisan ele traz no seu livro Devassos no Paraíso. Então a gente tem que compreender que existe, a universidade ela é pensada nessa coisa fechada, e a gente tem que fazer com que ela se quebre e ela chegue até a sociedade. Aí é um pouco complexo, porque às vezes a universidade ela está lá, numa ideia, numa forma de pensar bem distante, e a sociedade ainda está pensando de forma cartesiana, né? De forma separada. Por exemplo, a questão das identidades. Foucault critica totalmente a questão da identidade. E Sertor já traz a identidade enquanto algo em movimento. Então, o que acontece? Não existe uma identidade fixa. Nós estamos em constante movimento. Então, eu posso ser agora um homossexual e mais tarde, de repente, eu posso ser um heterossexual, dependendo do que se compreenda enquanto essas categorias. O que demarca essas diferenças. E aí eu costumo dizer, eu sou uma travesti, mas eu sou uma travesti por uma questão política. Mas eu sei, até pelos teóricos que eu estudo, que eu tenho diversas identidades. Por que eu não posso me relacionar com uma mulher? Por quê? Por que eu não posso me relacionar com um gay? Por quê? Não, porque não pode, você é gay, só tem que gostar de gay. É a mesma ideia da heteronormatividade. É a mesma forma de pensar. Você tem que só se mexer aqui dentro dessa caixinha. Você não pode experimentar outras formas de prazer e de desejo. Né? E algumas até, pessoas da diferença, elas vão cobrar isso. Uma questão, às vezes, pessoas do próprio movimento. Vai dizer, não, mas você é travesti, como é que você fica com a mulher? Você não é travesti. Né? Existe uma forma de ser, e essa forma ela é paralisada. Ela não te dá abertura de você poder usufruir do que você queira. Essas caixinhas, essas ideias, esses termos,
eles não dão conta da complexidade que nós vivemos. E a gente ainda tentando se adequar. E aí você diz, mas você se posiciona como travesti por uma questão política de abertura. É como negro. Antigamente, segundo Fanon vai dizer, os negros sequer era chamado negro, era chamado homens de cor. Ninguém chamava negro, porque negro era uma ofensa extrema. O que o movimento negro traz? Nós somos 100% negro, né? Nós somos pretos. Olha, é você positivar algo que historicamente foi negativado. Então a ideia é essa, é você quebrar com essa forma de pensar, porque essas caixinhas elas não dão conta mais. E agora eu sou travesti, daqui a pouco eu sou hétero, eu sou bi, eu sou trans, eu sou pluri, eu sou o quê? Eu posso ser qualquer coisa. São prazeres e desejos diferentes. E a gente segue no mesmo adestramento, só que dentro da diferença. Não, você é gay, é assim. Você é travesti, é assim. Você é assim, não pode ser ativo, não pode ser... Ou é ativo, ou é passivo. Gente, se lambuza. A vida está aí. Né? Por que existem esses limites? Por que existem essas regras? Né? A gente acaba se adestrando a esse contexto. Então, quebra essas caixas, e aí onde está? A universidade, nessas questões, ela já está pensando para além dessas identidades. E lá nas escolas, eles ainda não conseguem identificar nem sequer essa divisão categórica que já foi superada. Então, como fazer um discurso e dialogar com uma quebra tão grande de formas de pensar? Alguém está lá e você leva um doutor que é ingênuo e tal. Se ele não tem a sensibilidade de compreender que dentro da escola ainda não chegou nem a compreender essas divisões em caixinha, imagine implodir essas caixinhas. Como pensar uma diferença não nomeada? Como nomear isso? Precisa nomear? É por isso que é tão complexo, tão difícil. Aí é fazer uma transposição. Como eu venho da educação básica, eu tenho muito, quando eu vou dar palestra, eu tenho muito cuidado de fazer eles compreender até por que um homem deseja outro homem. Né? Então, eles têm que compreender. Porque o que não é compreendido, não tem sentido. E aí é o quê? Entender qual é a lógica que mantém aquela forma de pensar. E aí você tem que atacar aquela lógica de pensar. Você vê qual é o arranjo racional para que eles compreendam daquela forma. E aí você tentar colocar essa outra forma de pensar, né? Que aí quebra esses estereótipos. Né? E a gente pode ser tudo. Só te comentando, aproveitando a fala da Luma novamente, de que geralmente, por exemplo, como é que nós vamos quebrar algumas categorias para poder pensar agora identidades não nomeadas, ou identidades não fixas, identidades não tangíveis? Porque os movimentos sociais, eles têm necessidade de realmente se tornar tangíveis, de se tornar reconhecidos. E por isso que às vezes nós vamos fixar então tanto uma identidade lésbica, uma identidade travesti, uma identidade transexual, e às vezes não vamos conseguir conceber, por exemplo, que não conseguir nem diferenciar a identidade de gênero e orientação sexual e não poder admitir que existe, por exemplo, uma travesti lésbica, ou que existe, por exemplo, uma travesti bissexual, que elas vão poder sentir, ou inclusive pansexual, e essa atração afetiva sexual que elas vão sentir depende de sua identidade de gênero, considerando que essa identidade de gênero é tão móvel quanto qualquer outra identidade que nós vamos adquirindo ou reinventando e readaptando através do tempo. Outra coisa da pergunta do Giordani, quando ele diz que nossos temas talvez não estejam os nossos temas aqui dentro não são vinculados a uma realidade social lá fora. Embora eu vejo muito sentido no que esses autores que nós trouxemos aqui, pensando na nossa realidade lá fora quanto lá dentro. Mas eu lembrei de uma frase, tanto aqui dentro quanto lá fora. Mas eu lembrei de uma frase da Claudia Wonder, que não é nenhuma pesquisadora, não é nenhuma grande estudiosa, não é nenhuma grande pensadora contemporânea quanto a Valesca, por exemplo. Mas que ela diz uma frase muito interessante para Larissa Pelúcio, que é uma estudiosa queer aqui no Brasil. Inclusive esse termo queer que a gente sempre também desmembra algumas críticas à colonização novamente. Que a Claudia Wonder ela vai dizer que na época da AIDS, por exemplo, não foi apenas uma epidemia que matou vidas, que tirou vidas, mas foi um assassinato de conhecimentos que as bichas, que as travas, que os gays estavam produzindo naquela época. Ou seja,
se matou esse conhecimento que essas pessoas estavam produzindo nos anos 80. Conhecimento que não pôde ser produzido antes disso porque nós estávamos dentro do armário. E só a partir dos anos 80, dos anos 90, nós vamos tentar quebrar esse armário e produzir a nossa própria epistemologia. Produzir o nosso próprio conhecimento. Porque isso tinha sido... E a AIDS, embora ela tenha provocado uma discussão em massa de sexualidade e de gênero, também provocou o assassinato desse pensamento gay, lésbico, queer, trans. Essa questão do queer, inclusive, de ser um termo colonizado e apontar essa colonização que a Luma trouxe, né? De continuamos aproveitando teorias eurocêntricas e nos aproveitando disso para aplicar uma realidade local. E por isso que alguns teóricos queer vão sugerir, então, o nome de estudos transviados, teoria do cu, porque são pessoas do cu e do cu do mundo, por exemplo. Acho que a Marina, só para fechar, porque a gente está sem tempo mesmo. Dentro dessa ideia, né, dele falar de onde estão as travestis, eu acho que elas estão hoje muito mais empoderadas. O que a gente está buscando hoje é uma adequação, não sei se é adequação, não gosto de falar adequação, mas enfim, é tentar ver, hoje as universidades estão necessitando desses espaços de diálogo para compreender também esses processos. Entendeu? O porquê até, inclusive, da ausência dessas pessoas dentro desses espaços. Então, nós vivemos momentos. O movimento social, por exemplo, já está muito bem articulado. Elas sabem o que elas querem, elas vão brigar, elas vão bater porta. O que a gente precisa hoje é realmente estar aqui, nessa posição que a gente está, para tentar mostrar que existimos, que temos uma visibilidade, que, ora, podemos dar conta de algumas coisas que aqui são dúvidas e questionamentos, mas é importante ter realmente esse momento aqui, sim. Agora, a gente tem que pensar uma política de trazê-las, não no sentido também de, bom, agora elas vão ser nossos ratinhos de laboratório, elas vão ser a diversidade alardeada dentro da, né, a diversidade dentro da universidade. Também não é isso, né, mas é promover esse diálogo e interface com os movimentos. Essa é eu acho que é uma questão que a gente pode pensar. A universidade sim precisa ter esse momento, ela necessita hoje, porque ela não está dando conta, como a gente já falou, de uma série de coisas aqui, assim como, né, a gente tem visto, que, né, mas ela precisa também entender como é que se compreende esse processo de inclusão, porque é muito fácil, agora nós vamos ter cotas para trans nas escolas, né? Para as universidades. Não, cotas para a universidade. O IPA, em 2007, abriu bolsas de estudo para 50 travestis ou transexuais na faculdade. Pergunta quantos apareceram? Nenhuma. Porque se deram conta que elas não tinham ensino médio. Como é que elas vão chegar à universidade? Então, entendeu? É compreender essa lógica dessa exclusão e abrir esses espaços. Eu acho que é basicamente isso, né? Com certeza eu vou fazer um esforço sobre-humano para vir, né? Muito, né? Vou pensar, mas eu vou ver, tá? Burocraticamente eu vou ver como é que eu vou chegar até aqui, tá? Pessoal, infelizmente nós não temos muito mais tempo, então talvez tenham mais perguntas, provavelmente tem, mas a gente não vai ter tempo para atender a todas. Vocês podem fazer uma conversa em off com a Marina, com a Luma, com a Carol, depois no coffee break. Só que o Ney queria fazer alguma intervenção? Bem rapidinho mesmo, Ney. E o Marcelo também tem para fazer um fechamento. Rapidamente, foram 3 intervenções, né, com muito pertinentes, mas com pessoas com formação acadêmica. Então, para contemplar Silene Rossi, eu também não tenho formação acadêmica, represento o movimento social, vou fazer a minha fala. Então, né, daí vou demorar bem pouquinho, Jason, que você está muito bem. Então, parabenizar o NTE, parabenizar, né, o professor Marcelo, que, né, ousadamente tem vindo mensalmente de diálogo em diálogo, abordando temas como negritudes, redução de danos e agora transexualidades. A Silene Rossi, ela é muito... A modéstia dela e o ativismo dela são proporcional à estética
que ela tem, que é bela e muito grande. Essa mulher tem protagonizado em Santa Maria. Quando eu chego no movimento LGBT, Silene Rossi já estava. Então a modéstia e o ativismo é proporcional à beleza, porque ela, né, é linda, essa Dunge. Então, né, no boom da AIDS em 90, a Silene Rossi estava já no ativismo em Santa Maria, né, personificando, e eu estou socializando isso para os que estão nos polos, e para que a Luma e a Marina talvez não saiba tanto, e para os mais jovens, para as bichinhas, para as viadinhas, né, e para as lequinhas que estão aqui mais jovens, talvez não saibam dessa trajetória da Silene, né, protagonizando Luma, né, em todos os seminários, em todas as atividades, articulações e mobilizações que eram para dar visibilidade para as questões, para as pautas LGBTs, a Silene Rossi estava. E então até que nós chegamos na resolução, e que eu acho, né, que a nível de Santa Maria, né, essa articulação que chega na resolução, que é pertinente na UFSM, se deve também muito, né, à atividade da Silene Rossi. Eu queria saber, né, da Luma e da Silene, como que se faz, né, a resolução é aprovada, que é pertinente, Marionaldo, mas daí eu olho para o lado, eu faço, né, a política do pescoço, o exercício, olho para a esquerda primeiro, que eu não sou bobo de olhar primeiro para a direita, eu olho para a esquerda, olho para a direita, mas e daí? Né? Os intelectuais, a comunidade científica, toda curte, comenta, compartilha, há todo um frisson, né? Todo mundo goza, mas aí eu penso, mas e nós, as trans das minhas amigas não estão nem no fundamental, as que estão vivas não estão no fundamental, e daí que é a minha pergunta chave para a Luma e para a Silene. As minhas amigas, as minhas contemporâneas da Silene e minha, todas estão mortas, ou de AIDS, ou de violência, né? E eu não vou citar aqui Foucault nem Fanon, né? Não que não sejam pertinentes, Luma, é importante, mas eu queria falar de coisas concretas. Como é que você faz para garantir, Silene e Luma, a integridade física, moral? Eu sendo uma bicha preta periférica, não tem sido fácil, e como ser, né, uma trans, manter a integridade física e moral com todos esses ataques diários. Bom, obrigada por todos os elogios, Neito. Tu me deixou até meio constrangida, porque eu sou tímida, né? Mas assim, ó, como que se faz, eu acho, para resumir bem, assim, é meter a cara, né? Meter os peitos, a louca, e ir em frente e lutar. Só isso, tu regredir, deixar, baixar a cabeça. Então, acho que o caminho é esse, é lutar, lutar e lutar. Tá? Agora eu não sei o que a Luma tem a te dizer. Eu acho que são espaços diferentes, né? Nós temos a universidade, ela tem um lugar dentro da sociedade. Os movimentos sociais, ele vai ter também o seu lugar dentro da sociedade. São linguagens diferentes, são formas de atuar diferentes. E aí cada uma tem o seu instrumento. Por exemplo, eu sou do movimento, né? Eu nasci do movimento, eu vim do movimento, né? Eu tenho a própria formação dentro do movimento LGBT. E eu sou uma professora universitária. E aí é uma linguagem diferente, né? São formas diferentes. E isso contribui muito, né? Você ter feito parte do movimento social e você estar dentro da universidade com toda essa estrutura que ela é montada e ela vai dizer o que pode e o que não pode, né? Há uma necessidade acadêmica de, quando se falar de uma temática dentro da universidade, tratar desses autores, né? A gente tem as nossas referências teóricas, porque as coisas são conceituais, né? O que você pode definir enquanto algo, eu posso definir como eu falei, né? Para Foucault, identidade não existe, para Certeau ela vai ter outra. Então, dentro da academia, as palavras elas têm um significado e ela tem um sentido. E aí, quando eu me ausentei de responder a pergunta da colega, é porque realmente tem que ter, para você responder
algo dentro de uma academia, em você enquanto acadêmico, você tem uma responsabilidade acadêmica, e isso vai ser cobrado de todos nós. E eu não posso responder algo, eu não posso me posicionar de algo que eu não tive essa fundamentação teórica para poder se posicionar. Então, são lugares diferentes. E agora é importante que se complemente. Aí é a importância do movimento. A gente está aqui, que veio do movimento. Antes nós não podíamos. É mais uma linha de fuga. O movimento trazer essas temáticas que estão postas em discussão. O que mais puxa essas questões dentro da universidade? É exatamente pessoas que têm uma vivência dentro dos movimentos sociais. Essas pessoas, elas trazem essas marcas. E elas vão trazer que tipo de teóricos elas se enquadram com as nossas formas de pensar. E aí, por isso que eu citei uma grande, que é Maria da Glória Gó. Então, Maria da Glória Gó, ela vai entender isso, a importância dos movimentos sociais. Ela não diz nem da ONG, porque a ONG ela é disciplinada pelo Estado. E os movimentos sociais, não, ela faz essa quebra. Então, são esses diálogos conceituais que a gente tem que trazer para poder desenvolver na academia. E aí, fazer esse diálogo, tanto teórico, acadêmico, e com a presença dos movimentos, isso é extremamente enriquecedor. Essa história que você colocou, que você conhece da sua vivência, isso pode se tornar algo acadêmico. Ele pode sair do senso comum e ele passar para um viés acadêmico. E aí a necessidade de você trazer esse conhecimento para a universidade. Então, você produzir esse conhecimento. Se esse conhecimento ele está sendo esquecido, se ela está sendo esquecida, se essa história está sendo colocada de lado, cabe ao pesquisador trazer essa forma de pensar para a academia, utilizando, logicamente, os teóricos que vai promover essa abertura e essa visibilidade. Então, são linguagens e contextos completamente diferentes, mas que tem que dialogar, né, pensando a sociedade que nós temos. Pessoal, então nós não temos mais tempo para perguntas. Eu só vou passar para os agradecimentos finais, devo abrir para o Marcelo um recadinho final para o próximo diálogo, tá bom? Estou começando pela Carol, fala final. Não, tá, rapidinho. Então, queria agradecer, como integrante do Coletivo Voe, a honra que é estar ocupando espaços assim. A gente sabe que a gente no movimento tenta dar o protagonismo que merece a pauta trans, mas muitas vezes a gente fica sem ter como fazer isso. Então é um grande prazer, uma honra ter uma mesa composta, e agradecer ao INTER pelo convite, ao FSM e meus colegas de coletivo, são lindos. Um beijo. Então, já era para ter, né? Mas enfim, agradecer a presença de vocês, os heróis da resistência, né, que ficaram até o finalzinho, as pessoas que estão do outro lado acompanhando, e dizer que a gente está em todos os lugares, em todos os espaços, para poder contribuir. E aonde mais essas vozes chegarem e ampliar esse conhecimento, mais abertura nós teremos para novos sujeitos. Agora, uma lembrança é importante. Sempre haverá uma normatização e produção de novos monstros na nossa sociedade, né? Hoje nós ainda somos os monstros atuais. No futuro, talvez esse modelo não seja o modelo de monstro da época, mas virão outros, que são os devir travesti, os devir mulher, os devir homem, os devires da vida. Também quero agradecer, né, na verdade, e dizer que estamos, né, como já foi dito aqui, posso dizer assim que a resistência de todos nós chegarmos até esse espaço, mas a gente tem que pensar na resistência de sair daqui agora e manter essa discussão, esse diálogo e esse empoderamento, né? E só para encerrar, eu gosto muito de uma frase que eu não sei decor, mas eu vou lê-la, tá? Porque diz assim, de Rosa Luxemburgo, que diz que por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Então a gente leva com essa ideia de que, assim como a gente trouxe, nós levamos também conosco um pouco dessa ideia de que a gente aprende todo dia, como dizia Paulo Freire, né? E todos nós aprendemos um pouco com cada um. Muito obrigado. Bom, também para mim foi uma honra ter recebido esse convite do Coletivo Voe. Foi um prazer ter participado dessa mesa com a Luma, com a Amana,
com todas, né? Com a Marina, enfim. E que eu também estou aí aberta a convites para esses eventos, não para outras coisas, entendeu? Agradeço os elogios do Ney, agradeço os aplausos de todos, tá, gente? E dizer que juntos somos mais fortes, tá? Obrigada. Pessoal. Sobre o próximo diálogos, então. Bom, primeiro, um imenso agradecimento, né, a todas pela brilhante presença, contribuição, exposição aqui e qualificação das ideias que aqui foram expostas, né? O colega problematizou uma questão fundamental, que é a questão de como transcende para o espaço real da sociedade essa problemática que nós estamos falando aqui, que realmente é fundamental, né? E, além disso, isso muito apareceu aqui nas falas, e também como a gente consegue discutir efetivamente dentro da nossa própria comunidade acadêmica. Porque o que foi descrito aqui, né, pela Luma, pela Marina, de fatores das universidades, né, todas estão sujeitas a esse processo, né? Sobretudo para nós aqui, é fundamental essa relação da gestão que abre o espaço democrático de acolhimento, né? Que a gente tem o total apoio para poder propor diálogos polêmicos e complexos como esses, né? Se a gente não tivesse esse apoio central, vocês sabem que seria impossível fazer isso, né? E assim, um processo de democratização efetivo, e que nesse sentido o NTE é fundamental, a possibilidade de ampliar para os polos, até para a discussão fundamental. Os estudantes dos polos são estudantes também da UFSM, e isso é crucial, isso é fundamental, né? Então, assim, a gente agradece aqui como Pró-Reitoria de Extensão, como Núcleo de Tecnologia Educacional Universitária Aberta do Brasil, de modo particular a esse acolhimento, né, da gestão do professor Paulo Burma, do professor Paulo Baiar, né, da gestão atual da UFSM, de dizer que nós podemos, né, discutir, debater e nos educarmos com a grandiosidade de conhecimento que apareceu aqui hoje. Seja ele o conhecimento acadêmico, que é articulado por quem, por uma militância, também foi à academia, e aqueles que estão no mundo real da prática e que não estiveram aqui dentro, né, Silene? Que pena, que certamente seria uma grande contribuição à nossa universidade, né? Então, o agradecimento muito grande à presença das pessoas e as pessoas que estão lá nos polos, né, fazendo as suas colocações e que são fundamentais, né, são o sentido fundamental dos diálogos. Por isso os diálogos ocorrem aos sábados à tarde, porque é o momento que tem as presenças nos polos, né, e o respeito fundamental aos polos. Eu vou passar para o Marcelo, que tem alguns dados para encerrar. O que o professor Assis colocou é muito importante mesmo, né? O pessoal dos polos está realmente nos acompanhando em diversas cidades aqui do Rio Grande do Sul, né? E o pessoal está trocando muita informação a respeito mesmo de como se ajudar a respeito dessa temática. Estão trocando informação de contato, porque de fato foi colocado isso. A academia não consegue acompanhar a militância no debate, tem que ter mais espaços de aula como esse, né? Tem que dar mais protagonismo para a militância, né? Até o impacto é diferente, a linguagem da militância é diferente, impacta aqui na academia, né? Quebra com o academicismo, né? Eu gostaria de chamar a atenção também que essa primeira mesa trans institucional do FSM, né? Eu acompanhei a primeira mesa trans no ENUDES em 2003, lá no Rio, e agora hoje nós temos a nossa mesa com pessoas trans protagonizando esse espaço aqui na nossa instituição. Então a gente está de fato avançando bastante, né, nesse espaço. A gente precisa cada vez mais trazer a militância para dentro da academia, sem relação à academia. A academia não consegue acompanhar toda
os saberes que estão na rua, todos os conhecimentos que estão na rua, então precisa ter muito mais espaço de diálogo como esse. Então, dando prosseguimento também a esse espaço do diálogos, no dia 23 de maio, que é um sábado também, nós vamos ter o nosso espaço de diálogo sobre saberes indígenas e interculturalidade, né, que eu também vou estar acompanhando aqui. Então, vai ser outro tema bastante importante, assim, para... De fato, a gente vai estar trazendo também o movimento indígena, né, para protagonizar também o espaço aqui dentro da academia, dialogar, trazer os seus saberes tradicionais, né, questionar a academia. Eu acho que isso é muito importante, o academicismo, quebrar um pouco o academicismo que a gente tem, né, e cada vez mais avançando, né, também nos saberes acadêmicos. Então é isso, fica o convite. Obrigado a todos que acompanharam, obrigado ao pessoal dos polos que nos acompanhou hoje à tarde, o pessoal que nos acompanhou pela internet. É isso aí, obrigado.